de outubro é conhecido mundialmente como o Dia da Reforma Protestante. E nós precisamos nos posicionar, porque esta reforma foi uma mudança radical na humanidade, irmãos. E por causa dessa reforma, dessa mudança radical, a palavra de Deus chegou a mim e a palavra de Deus chegou a você hoje. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? É. Então, a partir do momento que existiu uma mudança radical naquela época, hoje nós somos agraciados porque um dia Deus mudou a vida de alguém. E o interessante é que essa mudança que aconteceu de forma radical, aconteceu na vida de um homem, de uma pessoa. Fala assim com o seu irmão assim: começou com uma pessoa, mas alcançou vários países, e hoje tem transformado milhões de vidas. Vocês entenderam? Começou com um, alcançou vários países, e hoje transformou milhões, já tem transformado milhões de vidas há 507 anos. Fala para a pessoa do seu lado assim: vai começar com você também. Uma nova geração vai começar com você. Você toma posse dessa bênção? Pergunta para ele assim: você toma posse? Então prepare-se para uma mudança radical. Se você toma posse, prepare-se para uma mudança radical. Deus não está aqui para dar muito tempo para a gente não, irmãos. O que Ele quer fazer é para já, é para agora, é para mim, é para você, é para a nossa geração. Quem toma posse disso? Homens e mulheres fizeram no passado, mas nós somos as pessoas dessa geração que Deus quer levantar. Não adianta a gente pensar que Deus vai mandar alguém de fora ou do passado, não. Deus age no presente. Deus age no agora. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está assistindo essa mensagem online. É porque Deus quer te transformar de forma radical. Abra a Bíblia agora. Abra a sua Bíblia agora que você vai entender. Atos capítulo 9, verso 1 até o verso 18. Para nós entendermos como Deus faz. Porque nós temos que entender como Deus faz, irmãos. Para a gente entrar no processo. Para a gente entender. Para a gente conhecer. Por mais que o nosso Deus seja inovador, Ele faz, muda de acordo com cada um. Mas existe um processo que Ele já deixou na Bíblia, para nós entendermos. Atos capítulo 9, verso 1 até o verso número 18, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, a ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo.
apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre eles, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o propósito de Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vistas e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou e foi batizado. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico onde a palavra de Deus nos fala sobre a conversão, o momento da conversão de Saulo. Nós sabemos muito bem quem foi Saulo, que depois ele foi conhecido como Paulo, porque Saulo era um nome judaico e Paulo era um nome romano. Então por isso é que ele utilizava desse nome Paulo, para que ele pudesse alcançar os gentios, as pessoas que eram além das fronteiras dos judeus. E Deus levanta esse homem. Mas a Bíblia também fala que este homem perseguia, prendia e até permitia a morte de muitos cristãos logo após a morte e ressurreição de Jesus. Era um homem muito temido, muito cruel, que tinha essa responsabilidade. E a Bíblia também fala que, certa vez, não foram os maiorais, os sacerdotes que escolheram, que pediram a Paulo para ir. Vejam só, a Bíblia fala que Paulo, ele pediu ao sumo sacerdote cartas ou autorização para caso encontrasse alguma pessoa que estava no caminho, que tinha aceitado a Jesus, ele mesmo ia prender e levar para Jerusalém. Paulo, ele não precisou de ninguém mandar ele fazer. Ele falou assim: não, pode deixar que eu resolva essa causa. Pode deixar que eu resolvo isso para vocês. Eu mesmo vou lá, vou prender. Eu mesmo vou lá e vou trazer de volta para que eles pudessem ser acusados. E muitos seriam apedrejados. Porque este mesmo Paulo, a Bíblia fala no capítulo de número 7 e no capítulo 8, que ele participou da morte, do apedrejamento de Estevão. Ele estava lá, ele viu tudo, ele consentiu, fazia parte do seu trabalho. Então este era o Saulo que a Bíblia fala que pediu a carta e foi até lá. Um homem de coração duro, perseguidor. Mas enquanto ele estava caminhando, enquanto ele estava indo para Damasco, a Bíblia fala que algo aconteceu com este homem de forma repentina. Ele tinha no seu coração um propósito, ele tinha no seu coração um destino. Preste bem atenção, o propósito do coração de Paulo era descobrir e prender os cristãos. O destino que ele tinha era Damasco. Nós precisamos separar propósito e destino. O propósito era prender, o destino era Damasco. E ele foi lá. Só que a Bíblia fala que de uma forma extraordinária, quando ele tinha esse propósito no coração, quando ele tinha esse destino, a Bíblia fala que apareceu repentinamente uma forte luz para Saulo. A luz apareceu repentina e aquela luz transformou de forma radical a vida de Paulo. Meu irmão, você pode estar passando por qualquer situação, você pode ter na sua mente qualquer propósito, você pode até colocar no seu coração algum destino,
onde você quer chegar. Mas quando a luz de Deus chega na sua vida, essa luz tem poder para mudar tudo, meu irmão. Isso é entender, isso é mudar de forma radical a nossa mente. Quem aqui está disposto a viver um novo destino e um novo propósito da parte de Deus? Glória a Deus. A Bíblia fala que aquela luz chegou para Paulo e tudo mudou. Aquela luz não deu tempo para ele pensar se o propósito ou se o destino estava de acordo. Mas aquela luz, que é a luz divina, que é a luz, está falando aqui, que Jesus apareceu para ele, aquela hora já começou a mudança radical na vida de Saulo. E aquela luz, aquele momento, aquela luz que brilhou, fez com que Paulo caísse do cavalo. Fala assim, caiu do cavalo. Pergunta para o seu irmão, quem derrubou Paulo? Fala, pergunta, quem derrubou aquele homem? O que ele respondeu? A luz chega, ele estava com um propósito e um destino estabelecido. A luz chega para ele e ele cai do cavalo. Não é verdade? Quando aqui tinham tudo certinho na vida e Jesus chegou e caiu do cavalo, não era nada daquilo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Olha que tanto de gente. Estava tudo certinho. Eu tinha um propósito na vida. Eu tinha um destino já determinado. Mas quando Jesus, a luz, chegou, o meu destino mudou, o propósito da minha vida mudou, porque a mudança é radical, irmão. Você pode glorificar a Deus por isso? É radical. E nessa mudança radical, muitas vezes, realmente nós precisamos cair do cavalo. Vocês não têm ideia. Um ou outro aqui pode saber, mas eu conheço muito bem. Um soldado a cavalo, ele tem uma moral, ele tem uma imagem a zelar. Nós conhecemos como cavalarianos. Todo soldado a cavalo, de qualquer parte do mundo e qualquer época da história, ele é conhecido como um cavalariano. E para um cavalariano, a maior vergonha do mundo é ele cair do cavalo. Paulo foi para Damasco com tudo certo e ele foi, a ideia dele, eu vou entrar naquela cidade como autoridade. Eu vou entrar naquela cidade com toda pompa, com toda pose, porque eu sou um cavalariano. Eu tenho autoridade, eu tenho a carta. Paulo estava pensando na mente dele que ele ia entrar naquela cidade como um maioral, como uma pessoa cheia de autoridade, como uma pessoa culta, como uma pessoa que eles tinham que temer. Mas quando ele cai do cavalo, irmão, ele começa a refletir, ele começa a pensar. E às vezes, nessa mudança radical, é importante a gente cair do cavalo. Mas quando Deus nos derruba de lá, sabe por quê? Porque quando nós experimentamos a luz de Deus na nossa vida e somos impactados como Saulo foi, ele era cheio de autoridade, homem culto, bem treinado, mas nada disso livrou ele de cair do cavalo. Talvez você pode estar pensando assim, mas eu tenho autoridade, eu sou estudado, ou não é o caso dele, mas talvez você pode pensar assim, minhas finanças estão boas, eu tenho uma imagem a zelar, eu tenho fama, eu tenho um status social, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, nada disso impede quando Deus quer fazer uma transformação, uma mudança radical na sua vida. Isso não é critério para Deus. Porque, assim como Paulo achava que a vida dele, o momento dele, a autoridade dele era suficiente, nada daquilo chegava aos pés dos planos de Deus na vida de Saulo. E é isso que Deus quer fazer com você.
É isso que Deus quer fazer conosco nessa geração. Nós não podemos, irmão, ficar satisfeito com a posição que nós temos. Talvez você está satisfeito. Talvez você está satisfeita. Talvez você ache que está tudo bem. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus tem muito mais para você do que aquilo que você imagina, ou do que aquilo que você já está a experimentar. Nós precisamos sim, às vezes, cair do cavalo para frear as nossas atitudes, frear os nossos pensamentos, para que o Senhor não nos venha permitir pecar, permitir errar. Se Paulo entrasse em Damasco, antes da transformação radical, o que ia acontecer, irmãos? Mais injustiça, mais violência, mais morte. Então, cair do cavalo foi necessário na vida de Paulo para frear aquela situação. E muitas vezes nós não entendemos, Senhor, se está tudo bem, por que isso aconteceu? Porque Deus quer que você pare um pouco para refletir. Deus quer que você pense melhor naquilo que você está fazendo. E quando Paulo cai do cavalo, ele não só é freado, mas ele começa também o quê? A refletir. Ele começa a conversar com Jesus. Você já parou para pensar nesse texto? Saulo conversou com Jesus só depois que ele caiu do cavalo? Confesso, isso já aconteceu comigo. Talvez não aconteceu com ninguém aqui, né? Talvez não aconteceu com ninguém, mas comigo aconteceu. Eu achava que estava tudo bem. E quantas vezes foi necessário cair do cavalo para eu conversar com Jesus? Jesus, o que está acontecendo? Jesus, o que o Senhor quer de mim? Jesus, por que eu caí? Jesus, aí eu comecei a refletir. Mas quando eu estava em cima do cavalo, eu achava que estava tudo bem. Eu vou e pronto. Já tenho uma missão, já tenho um destino, já está tudo na minha mente. Mas aí, quando a gente cai do cavalo, a gente começa a perguntar, por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Aí a gente começa a refletir. E por que a gente começa a refletir? Porque a gente precisa de uma resposta. E a resposta é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Uma mudança radical, queridos, começa quando nós ouvimos a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, na posição que a gente está, no lugar que a gente está, a gente não para ouvir a voz de Deus. E Saulo só ouviu a voz de Deus, só ouviu Jesus quando ele estava no chão. Eu imagino essa cena, irmãos. Um homem cair do cavalo, com a mão nos olhos, tentando limpar para ver se enxerga. Jesus começa a falar e ele levanta a mão e fala assim, eu não estou vendo nada, mas estou ouvindo. E começa a conversar com Jesus, não por aquilo que ele estava vendo, porque ele não estava vendo nada, mas por aquilo que ele estava ouvindo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não podemos andar por aquilo que vemos, mas a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Alguém aqui tem uma palavra de Deus? Amém? Então ande segundo a palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Não são as circunstâncias, não. Não é as circunstâncias, não. É melhor ouvir a voz de Deus depois que cair do cavalo do que deixar de ouvir, amém? O importante é não prosseguir sem ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, a Bíblia fala que Jesus fala para ele assim, vai, agora entra em Damasco, e lá eu vou te mostrar o que deve ser feito. Ué, mas ele já estava tudo pronto? Na cabeça dele já não estava certinho? Aí Jesus vai e fala com ele assim, entra lá agora, que eu vou mostrar para você, vou falar para você o que você deve fazer. Vocês estão ligados? Tem alguém que já pegou aí, não já? Quando tem um encontro com Jesus, quando tem uma mudança radical, os nossos planos caem por terra, meu irmão. Que a partir de agora é só aquilo que Deus tem para a gente.
Olha aí a mudança de propósito. A mudança de propósito começou. Uma mudança radical. Saulo já tinha esquecido o propósito que ele ia fazer em Damasco. Por quê? Porque agora ele estava ouvindo a voz de Deus. Não, agora eu vou lá e vou receber. Aí ele vai lá e entra na cidade. Ele entra na cidade e quando chega lá, a Bíblia fala que ele entra, Jesus manda ele ir para determinado lugar, na casa de Judas. Aí ele entra cego na cidade. Ele pensou que ele ia entrar como? Maioral. Mas agora ele entra como? Cego. Ele pensou que ele ia entrar como? Autoridade. Mas agora ele entra conduzido pelos seus soldados. Vocês não têm ideia, uma vergonha dessa para um comandante. Antes ele conduzia pessoas. Agora ele estava aprendendo a ser conduzido. Olha o processo de Deus. Não tem nada por acaso. Não tem nada por acaso. Ele precisava passar pelo processo. Na mente dele eu tenho convicção que ele, cego, sem ver, falou assim: não estou acreditando que são os meus soldados que estão me levando. Eu não estou acreditando que eu estou sendo conduzido pelos meus liderados. Sabe por quê? Que Deus colocou ele nesse processo? Porque a partir de Damasco ele seria conduzido pelo Espírito Santo. Ele não tinha mais controle nenhum. Quantos aqui querem ser conduzidos pelo Espírito Santo? Amém? É isso, essa mudança radical que nós precisamos ter. Aí quando ele entra lá, Ananias vai orar por ele. A Bíblia diz que Ananias olha, recebe a voz, a mesma voz que falou com Saulo, falou com Ananias. Só que agora fala com Ananias: vai lá e ora por aquele homem. Aí Ananias chega lá, agora você pode imaginar comigo. Ananias chega lá para orar. Sim, senhor, vou sim. Não foi? A Bíblia não fala que ele foi? Ele foi. Quando ele chega na casa e ele vê que é Saulo, você oraria? Irmão, não tem ninguém que não pensaria assim: eu abri o olho dele? O primeiro que ele vai ver sou eu. Ananias chega: ô Senhor, peraí, vamos conversar. É para abrir o olho dele? Esse homem é mau. Esse homem já mandou prender muita gente. Esse homem é cruel. E quando ele abrir os olhos, o primeiro que ele vai ver sou eu. Ananias foi lá falar com Jesus: Jesus, e aí? Aí Jesus falou assim: vai lá e faz o que eu estou mandando. Vai lá e faz. Aqui eu vejo dois homens, Saulo e Ananias. Um cego que obedeceu a voz. O outro estava enxergando com medo, mas também obedeceu a voz. Eu aprendo que não importa a circunstância, o importante é obedecer a voz de Deus, irmãos. Tem hora que a gente está cego e não vê nada. Tem hora que a gente vê e não acredita. Não, isso aí eu não vou fazer não, misericórdia. Falar para o meu chefe, falar de Jesus para o meu patrão, ele nem gosta de crente, Senhor. O Senhor sabe, eu estou aqui, mas ele não gosta de ouvir falar. Aí Jesus fala assim: vai lá e fala, porque sou eu que sei o que eu tenho na vida dele. Ananias obedeceu, foi lá e orou, e abriu os olhos de Saulo. A Bíblia fala que quando Ananias orou, ele usou essa expressão aqui, ó. Então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos dizendo: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Tu és meu irmão em Cristo. Vocês entenderam? Saulo, por quê? Porque na hora que ele abrisse os olhos, irmãos, a mudança radical já tinha acontecido. Então Ananias foi pela fé, ele obedeceu, andou segundo a palavra do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida: se você andar segundo a palavra do Senhor, nenhum mal vai te acontecer, porque Ele vai te sustentar.
Ele é contigo. É uma mudança radical, irmãos. O que importa, a palavra de Deus fala que quando Jesus disse para Ananias, ele falou assim, ó, não importa o que você está vendo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Uma mudança radical não enxerga só com os olhos carnais, mas ouve a voz do Senhor e começa a ver com os olhos espirituais. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, olhos espirituais abertos agora. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, ou pela circunstância, nós andamos por aquilo que nós cremos. Cremos. E a Bíblia fala que este homem teve uma mudança radical na sua vida. Ele entrou na cidade que ele pensava que era o seu destino. Vocês lembram? Qual que era o destino de Saulo? Vou recapitular o texto. Por isso é que eu sempre brinco. Entendes o que lês? Às vezes a gente lê. Não, a Bíblia fala que ele foi a Damasco, depois ele ia voltar para Jerusalém. Ele ia lá prender as pessoas e depois ele ia retornar para Jerusalém. Aí quando uma pessoa tem uma mudança radical, uma vida transformada, o lugar que ele pensava que ia, era o ponto de início daquilo que Deus ia fazer na vida dele. A partir de Damasco, nunca mais ele voltou. Aonde você pensa em chegar, é o início de tudo de Deus na sua vida. Ele pensou que ia em Damasco e ia voltar, mas a partir de Damasco, ele não foi mais conhecido como Saulo, foi conhecido como Paulo, um investidor no reino de Deus. Um homem que teve a visão ampliada. Ele não obedeceu mais autoridade humana nenhuma, mas obedeceu o Espírito Santo de Deus, e agora com um propósito novo e um destino novo. Isso é uma mudança radical. Propósito novo e destino novo. Quantos aqui querem ter uma mudança radical nas suas vidas? Amém? Eu gostaria que você entendesse comigo agora que essa mudança radical começa na nossa vida. Precisa começar de forma individual, de forma pessoal. A Bíblia fala que os reformadores começaram uma reforma, uma mudança na vida deles. E a partir deles, a cidade, o país, toda a Europa foi transformada, foi mudada de forma radical. E a partir da mudança radical na vida dos reformadores, nós conhecemos os 5 princípios da fé reformada. E eu vou falar aqui rapidamente com vocês, porque ao sair vocês vão ver as portas ali do departamento infantil. Foi a lição deles durante 4 domingos, o foco do culto fé durante 4 quarta-feira. E numa mudança radical nós precisamos entender que para eles deram início aos 5 princípios fundamentais da fé cristã. E esses 5 princípios fundamentais são baseados nas 5 solas: sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli Deo glória, somente a Deus a glória. Isso mudou de forma radical a identidade cristã. A Europa foi transformada através do mover de Deus na vida dos reformadores. A palavra de Deus, o poder de Deus na terra foi revelado quando Deus mudou de forma radical a vida de Saulo. Eu acredito
que os processos de Deus não mudam. Nós mudamos, mas Deus age, faz uma mudança no tempo certo, na hora certa. E da mesma forma que Deus fez com Saulo, Deus fez com Martim Lutero, Deus quer fazer conosco a partir da nossa geração. Você crê nisso? E quando nós falamos das 5 solas, a primeira dela é sola fide, somente a fé. É através da fé que nós temos em Jesus que a nossa vida é transformada. Saulo teve um encontro com a luz, e essa luz é Jesus. E nós precisamos aprender, irmãos, que por nós mesmos nós não conseguiremos, nós não podemos nos transformar. Às vezes nós queremos. Tem dia que eu acordo, tem semana que entra que eu falo assim, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar isso na minha vida. A partir de hoje eu não quero fazer isso mais. Vocês acham que eu consigo? Alguém aqui consegue? Mas o princípio da nossa fé, sola fide, é pela fé nós conseguimos. Porque nós sabemos que a nossa fé não está baseada naquilo que nós somos, mas naquele que nós cremos, amém? Aquele que apareceu para Saulo, aquele que mudou a vida de Martim Lutero, ele pode mudar a vida de muitas pessoas nessa geração, amém, irmãos? Isso é a fé. Somente a fé que nós temos em Jesus nós podemos ter isso. E tem a sola escritura, somente as escrituras. É através das escrituras, irmãos, que nós somos lapidados, nós somos transformados. A Bíblia fala que a palavra de Deus é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Nós podemos caminhar sim na direção de Deus, porque a palavra de Deus vai à nossa frente. Nós não andamos por aquilo que nós pensamos, mas firmados numa palavra, numa bússola, numa direção, numa orientação que é na palavra de Deus. Não existe palavras humanas, não existe palavras motivacionais, não existe nada que sobrepõe ao poder da palavra. Somente a palavra de Deus pode nos conduzir. Você toma posse dessa palavra, irmãos? Somente a palavra de Deus. E depois nós temos a sola gratia. Ei, meu irmão, o quanto eu amo falar sobre a graça. Eu tenho que me conter para falar da graça, porque a graça é o dom imerecido de Deus, é um presente de Deus na nossa vida. Não depende de nós, não depende daquilo que nós fazemos, mas depende exclusivamente de Deus. A graça é o favor de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus é tão maravilhosa que nós só precisamos acreditar. Por isso é que a sola fide, a fé que nós temos em Jesus Cristo, nos faz tomar posse da graça divina. Porque existe uma graça nesse ambiente, existe a graça de Deus neste lugar, amém, irmãos? Mas nós conseguimos tomar posse quando nós utilizamos os braços da fé. Deus tem presente para todo mundo, tem bênção para todo mundo, amém? Agora tem pessoas que não utilizam os braços da fé. Somente a fé, através da fé, nós podemos tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso é a graça de Deus. E quando nós falamos de graça, nós temos que entender que existe a graça salvadora e a graça contínua. Sola gratia. A graça salvadora é aquela que, quando nós estamos no lamaçal, nos afogando, nos afundando na lama, não depende da gente, mas do amor de Deus, da graça de Deus, do agir de Deus. Nada que nós fazemos é o suficiente para nos tirar dessa situação, mas a graça de Deus vem e nos tira do lamaçal. Nos tira. Você pode glorificar o nome do Senhor? Tira. Mas a graça não vai embora. Porque uma coisa é falar assim, você não vai morrer, você não vai afundar. Isso é salvação, olha, a garantia de não morrer. Mas a graça do Senhor também é a garantia que nós vamos sair daquele ambiente e ir para um lugar seguro. Ir para um porto seguro. Deus quer te arrancar do lamaçal e te colocar num porto seguro, num lugar salvo. Mas a graça de Deus também, Ele quer te lavar todos os dias.
quer te purificar todos os dias. Eu não consigo ver a sujeira atrás da minha orelha. De vez em quando alguém tem que falar, né? Porque atrás está sujo. Ou nas costas. Não é assim com criança? Criança fala assim, mas eu estou limpo, eu nem sujei. Tem criança que fala isso? Aí o pai tem que falar assim, não, mas tem que tomar banho. Tem que lavar aqui a orelha, tem que lavar isso debaixo do braço. Tem que lavar. Então a graça é isso. A graça não nos abandona. Ela é constante na nossa vida. E quando nós aprendemos tudo isso, aí o outro princípio é só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Mudança radical, ser transformados para quê? Será que é para somente eu ser beneficiado? Somente é para mudar o meu propósito, mudar o meu destino? Não. Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida. Porque toda honra e toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Coloque de pé no seu lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Por isso é que o Senhor quer nos transformar, nos mudar de forma radical. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração e comece a pedir ao Senhor que o Senhor venha mudar a sua vida, transformar a sua vida. Mas você sabe o que você passa, o que você vive, o que você espera, o que você deseja. Comece a louvar ao Senhor. Venha aquecer os corações. Ore através desta canção. Vem curar todo o seu corpo. Vem manifestar os teus fazer quando Ele mais que ser inimigo, nós te desejamos outra vez. Se você deseja, fale isso com o Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, uma mudança radical na minha vida. E Ele está aqui. Ele está presente neste ambiente. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E faz de novo, faz de novo o seu povo. Bate mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo. Bate mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo. Bate mais uma vez de novo, faz de novo, e o seu povo clama a ti,
Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. E nesse tempo de mudança, nesse tempo de transformação, nesse tempo de renovo, de renovação, de reforma, momento de uma mudança radical na sua vida, para você experimentar aquilo que Deus tem na sua vida. Eu quero te fazer um convite. Você entendeu que foi hoje que Deus te trouxe a um ambiente de transformação, de mudança. E você entendeu que você até tentou, mas não conseguiu. Mas eu quero te dizer que somente em Jesus nós conseguimos ser transformados. Somente com Jesus nós podemos ter uma mudança radical e experimentar tudo que Deus tem para a nossa vida. Você que deseja fazer essa mudança radical, entendeu que Jesus pode fazer na sua vida, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, que nós queremos orar com você. Tem alguém que veio aqui hoje que quer aceitar a Jesus e uma mudança radical na sua vida? Tem alguém aqui? É hoje, esse é o momento, esse é o tempo, amém? Glória a Deus, já temos irmão com a mão levantada. Tem mais alguém? Tem mais alguém que entrou aqui e falou assim, ele vai para este ambiente, para este lugar. Eu quero fazer o segundo convite para você. Talvez você e você tem caído do cavalo uma vez, duas vezes, três vezes, mas ainda não entendeu que Deus está falando com você, para você retornar, para você se alinhar. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor? Glória a Deus. Você que quer esse novo tempo na sua vida, vem aqui que nós vamos orar por você. Vem aqui que nós vamos orar. Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir. Teu rio. Pode vir. Ei, ouça isso aqui. Ouça isso aqui. O novo é diferente do faz de novo. O faz de novo, ele parte de escombros, ele parte de ruínas. Reforma é fazer de novo. E existem pessoas que veio aqui nessa noite que precisavam ouvir essa palavra, precisava reconhecer a graça, precisava reconhecer a palavra, precisava ver a sua fé, precisava reconhecer que a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E talvez você não entendeu isso. E eu quero que você inicie um novo tempo. Essa palavra é propícia para você iniciar um novo tempo. É fazer de novo. É fazer de novo. É começar tudo.
é mudar. Convite de mudar tudo. Sua vida. Eu queria que você, que precisa fazer essa reconciliação com o Senhor, você que precisa fazer essa reforma na sua vida cristã, não a forma que entrou. Venha, venha, venha! Venha, venha! Seu povo clama-te mais uma vez, de novo, mais de novo. O seu povo clama-te mais uma vez, de novo, mais de novo. Teu povo ama-te. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? Declare isso! Vez aqui. Declare. Até quando ele vem aqui. E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. De novo, faz de novo o seu povo ama-te. Neste momento o Senhor está fazendo algo extraordinário aqui nessas pessoas. Está havendo uma reforma aqui. Uma reforma a partir da graça, uma reforma a partir da fé, uma reforma a partir da palavra, aquela que é viva e eficaz. Aquela graça salvadora. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ei, vocês que estão aqui à frente. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. O Senhor escolheu esse dia para dar a vocês uma nova oportunidade. Eu preciso que todos olhem aqui para mim agora. Depois lá na sala de consolidação nós vamos ter tempo de orar por todos. Preciso que olhem aqui para mim todos, por favor. Este é um tempo novo na vida de vocês. O Senhor chamou vocês aqui hoje para viver um tempo novo. Uma reforma. Vocês sabem o que é uma reforma? É a partir daquilo que não deu certo, é a partir daquilo que não funcionou, nós vamos fazer uma reforma. E nós vamos colocar tudo no lugar. Tudo no lugar.
Parede que estava suja nós vamos pintar. Parede que estava partida nós vamos arranjar. Vamos fazer tudo novo. É tudo novo, é um convite ao novo. A partir de uma graça. A partir de um amor. Baseado em tudo na palavra. Aquilo que não estava alinhado. Aquilo que não estava aprumado. O prumo, a linha e o esquadro. Precisa ser a palavra de Deus na vossa vida. Para gerar um alinhamento, um enquadramento. E a partir de hoje vocês tomaram essa decisão. Então vocês vão repetir essa oração comigo. Amém? Em voz alta toda a igreja vai repetir, mas com muita convicção. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. E a tua palavra mudou a minha vida. Mudará a minha forma de viver. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa eternamente viver ao lado do Senhor e para te servir. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento está havendo uma festa no céu. E ele já sabia dessa festa. E nós agora estamos preparando essa festa. Nós não podemos deixar os anjos festejando sozinhos. Então vocês não podem olhar para trás agora. Só olha para mim, tá bom? E quando eu contar no 3, vocês vão olhar para trás. Pode ser assim, combinado? Não olhe para trás. Eu já sei que vocês estão curiosos, mas não podem. Não podem olhar para trás. Tem que olhar só para frente aqui, ok? Então tem festa aí ou não tem festa? Tem festa aqui ou não tem festa? Prepara essa festa bonita aí que eles merecem, hein? É isso mesmo. Vamos celebrar então. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Declare isso na vida do seu irmão. Declare isso na vida dele. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Quem pode celebrar o Senhor Jesus aí? Aleluia! Glória a Deus! Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você foi abençoado? Se ele falar que não, você ora forte na cabeça dele. Aleluia, glória a Deus, que coisa boa, né? Não há melhor lugar para você começar a sua semana do que na presença do Senhor. Quando nós apresentamos os nossos planos, a nossa semana e a nossa vida nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que todos eles darão certo. Amém? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este tempo, por este culto, por essa palavra. Que o Senhor continue, Pai, ministrando aos nossos corações. Que nós saiamos daqui, Pai, ruminando ela, para que nós possamos aprender cada dia mais.
e podermos ser dependentes completamente do Senhor, Pai. Oramos, Pai, pela nossa semana, que a nossa segunda, que a nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até o próximo domingo seja exatamente como a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita, Pai. Nós apresentamos a nossa semana nas mãos do Senhor e abençoamos ela em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimente pelo menos 20 pessoas aí antes de você ir embora. E que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana. E você que está em casa, que honra, que privilégio poder servir ao Senhor mais uma vez do seu lado. Que Deus continue abençoando você, cuidando de você, da sua casa e da sua família. Se você entregou a sua vida para Jesus ou está reconciliando com Ele, nos procure através do telefone da paz, para que possamos cuidar de você, para que possamos abençoar você, para que possamos caminhar junto com você. Oramos e abençoamos a sua semana em nome do Senhor Jesus.